A Feiticeira Escarlate pode vencer o Thor, ela tem capacidade para isso, ela é mais poderosa do que o Thor realmente, ela é um dos seres mais poderosos da Marvel. Vamos comentar sobre isso, vamos falar se isso realmente é verdade, se a Feiticeira Escarlate tem realmente todo esse poder, ou se não é só clubismo do fandom da Feiticeira Escarlate. Galera, vamos comentar sobre isso, né? A gente teve recentemente Marvel Zombies sendo lançado, e essa questão foi levantada, galera. Vamos comentar também sobre essa questão do filme, a diferença que nós temos dos personagens de fato, tá? E se realmente isso é uma verdade ou não. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar essa polêmica, né? Vamos falar de polêmica. Feiticeira Escarlate é mais poderosa do que o Thor, galera? Bom, como eu falei, recentemente nós tivemos sendo lançado, né? Na semana passada, nós tivemos sendo lançado a série de Marvel Zombies, né? A animação de Marvel Zombies no Disney Plus. E tivemos ali, pra algumas surpresas de algumas pessoas, né? A Feiticeira Escarlate vencendo o Thor, né? E aí, muita gente foi o suficiente, né? Pra muita gente começar a soltar de novo, né? Tudo isso. Feiticeira Escarlate é mais poderosa que o Thor, o assunto foi encerrado, a discussão acabou aqui, né? Com o lançamento de Marvel Zombies. Bom, a gente vai comentar se isso realmente é verdade, tá? Ou se isso, né, é loucura realmente de todo mundo. E vamos começar falando sobre isso, galera. É loucura. A Feiticeira Escarlate nunca é mais poderosa que o Thor. Vamos lá. Galera, primeiro a gente precisa entender, tá, que a gente tá falando de UCM, tá? A gente tá falando de adaptação, ou seja, as coisas são diferentes. Segundo lugar, que a gente tem que começar falando sobre Marvel Zombies. Primeiro que é um universo alternativo. As coisas são diferentes. A gente sabe, né, que, pô, pelo menos, né, nesse universo aí de Marvel Zombies, o Homem-Aranha é capaz de levantar o Stormbreaker. A gente viu isso na série. Então as coisas nesse universo são diferentes. Isso não tira o fato da Feiticeira Escarlate ser completamente poderosa. A gente viu isso já nos filmes, a gente já viu isso nas séries. A gente sabe que a Feiticeira Escarlate é muito poderosa. Sim, a gente sabe disso. Tanto que no universo de Marvel Zombies, ela conseguiu se controlar. Ela conseguiu controlar sua mente mesmo ela estando no corpo zumbi. Isso prova o tamanho poder dela, né? A gente sabe disso muito bem. Mas, galera, a gente pode, né, levar em consideração essa discussão de Feiticeira Escarlate ser mais poderosa que o Thor e tal, igual a gente tá fazendo aqui. Mas Marvel Zombies não é um parâmetro pra isso. Aqui a gente já deixa esse ponto. Marvel Zombies não é um parâmetro pra gente discutir se Feiticeira Escarlate é mais forte do que o Thor ou não. Naquele universo ali, claramente ela é. A gente viu aquilo ali, entendeu? Claramente ela é mais forte que o Thor. Ah, mas o Thor tava quebrado, o Thor passou por muita coisa, ele tava mais fraco. Beleza, ele até poderia estar, mas de qualquer forma, no universo de Marvel Zombies, a Feiticeira Escarlate é mais poderosa que o Thor realmente. Mas não é um parâmetro. A gente tá falando de um universo alternativo. Cara, se a gente for levar o universo alternativo em consideração, a gente pô, vai discutir 1 milhão de coisas aqui, entendeu? Vamos falar de universo principal. Feiticeira Escarlate, do universo meio-meia, dos filmes, ela poderia vencer o Thor, galera. Vamos lá. Como eu falei lá no começo, vamos levar agora em consideração, como eu já falei de Marvel Zombies, não é parâmetro pra gente discutir se Feiticeira Escarlate e o Thor podem bater de frente. É um universo alternativo, nada a ver, entendeu? Marvel Zombies não é parâmetro. Vamos falar de meio-meia, né? A Feiticeira Escarlate, galera, vamos lá. A gente tem que levar em consideração que o universo meio-meia dos filmes, das séries, do UCM, né, é uma adaptação. E vamos lá, galera, eu não tô querendo ofender fandom de Thor, eu não tô querendo ofender o fandom da Feiticeira Escarlate, eu não tô aqui pra fazer isso. A gente tá aqui pra discutir se realmente ela é mais poderosa ou não, né? E vamos lá, sim! Ponto. Feiticeira Escarlate dos filmes é muito mais poderosa que o Thor. Muito não, tá? Agora eu exagerei. Muito também não. Mas ela é mais poderosa que o Thor. Isso é um fato. A gente sabe muito bem disso. Feiticeira Escarlate dos filmes poderia vencer o Thor dos filmes também. Isso porque a gente tem adaptação de cada personagem. Feiticeira Escarlate dos filmes, ela é muito superestimada. Isso é, galera. Eu não tô querendo atacar fandom de ninguém, como eu falei. A gente tá falando a verdade. Feiticeira Escarlate dos filmes e das séries
né? Ela é, no do CM, a Feiticeira Escarlate do CM, ela é superestimada, tá? Ela é mais poderosa do que o normal. Assim como o Thor, ele é muito nerfado, muito nerfado. A gente sabe disso, galera. Isso aqui não é pra gente discutir nada, sabe? Isso aqui a gente sabe. O Thor do CM, ele foi completamente nerfado. Desde a primeira aparição dele, o Thor do CM, ele sofreu muito e muito mesmo. A versão mais prime que a gente teve dele foi em Guerra Infinita e Ultimato, que foram as versões dignas de um Thor de verdade, porque aquele realmente é o Thor, sabe? Aquele é o Thor poderoso. Aquele Thor bateria de frente com a Feiticeira Escarlate e daria uma luta boa, entendeu? A gente tem um Thor muito mal adaptado, entre aspas, dentro do CM. Não tem nada a ver com o Thor dos quadrinhos, principalmente em questão de poder. O mais perto que ele chegou de parecer com o Thor dos quadrinhos foi, como eu falei, em Guerra Infinita e Ultimato. Aquele Thor poderia dar uma luta muito boa com a Feiticeira Escarlate. Assim como a Feiticeira Escarlate também foi muito mais desenvolvida e mais empoderada dentro do CM, entende? Ela tem muito mais poder do que ela era pra ter, sabe? Ah, mas a Feiticeira Escarlate dos quadrinhos é muito poderosa, ela fez isso, ela fez aquilo. Sim, mas agora se a gente for falar em questão de quadrinhos, galera, a luta é completamente diferente. Completamente diferente. Se a gente pegar a versão mais poderosa da Feiticeira Escarlate dos quadrinhos, né, a de Dinastia M, porra, é óbvio que ela vai solar o Thor, galera. A gente tá falando da versão mais poderosa da Feiticeira Escarlate dos quadrinhos. Ela sola o Thor base. Assim como se a gente pegar a versão mais poderosa do Thor dos quadrinhos, ele amassa, ele humilha a Feiticeira Escarlate, entendeu? Se a gente quer levar em quadrinho em consideração, teria que ser versão base de cada um. E eu não tô fazendo uma batalha de titãs aqui nesse vídeo. A gente tá discutindo se ela poderia vencer ou não o Thor, sabe? E como eu falei, cara, se a gente pegar a versão base de cada personagem, é muito mais provável que o Thor vença a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos. Nos quadrinhos. Aqui a gente tá falando, né, de filme e quadrinho, e como eu falei, Marvel Zombies não entra porque não é parâmetro. É um universo alternativo que não tem nada a ver. Naquele universo, o Homem-Aranha levanta o Stormbreaker, entendeu? É um universo que a gente não tem um parâmetro para discutir. Mas como eu falei, em questão de UCM, nós temos um Thor completamente nerfado. E uma Feiticeira Escarlate que ela ganhou mais poder do que o normal em versão base, entende? Uma Feiticeira Escarlate base do UCM, ela é mais poderosa do que a Feiticeira Escarlate base dos quadrinhos. É isso que eu tô querendo dizer. E obviamente, ela venceria o Thor, sabe? Principalmente porque o Thor do UCM foi muito nerfado em relação à sua versão base dos quadrinhos, entende? E é o que eu falei, cara. Se a gente botar quadrinhos contra quadrinhos, versão base, o Thor leva a luta. Isso aqui, cara, pô, é sem clubismo nenhum. Você que é fã da Feiticeira Escarlate, você entende isso. Eu tô falando de versão base. Não tô falando, Feiticeira Escarlate de Dinastia M, Feiticeira Escarlate disso aqui, a Feiticeira Escarlate disso aqui. Não, eu tô falando em questão base. O Thor, ele venceria a Feiticeira Escarlate em questão base nos quadrinhos. Já nos filmes, galera, a versão base do Thor dos filmes é muito mais fraca que a Feiticeira Escarlate. Isso aqui é um fato, galera, um fato. Isso não tira o fato de que o Thor é muito poderoso e de que nos quadrinhos seria completamente diferente essa luta. Mas em questão de UCM, Feiticeira Escarlate vence o Thor, sim. Pelo menos agora, né? Pô, por agora, cara, com certeza. A gente não, pô, isso aqui não é uma discussão. Claramente a Feiticeira Escarlate atual do CM venceria o Thor atual do CM, entende? A versão base dos dois, a Feiticeira Escarlate levaria a melhor. Mas beleza, a gente sabe, né, que no CM, por todas as questões de adaptação que a gente tem, que eu já expliquei, Feiticeira Escarlate levaria a melhor. Diferente como poderia ser nos quadrinhos, né? Poderia ser diferente nos quadrinhos assim. Mas, uma coisa que eu preciso que vocês entendam, por favor, e aqui eu falo pro fandom da Feiticeira Escarlate quanto do Thor. Eu não tenho, rincha com nenhum, cara. Eu sou fã dos dois, sou fã da Marvel, sou fã de quadrinhos, entendeu? Eu não tenho rincha com fandom nenhum, cara. Eu sou fã de todo mundo, entendeu? E galera, eu preciso explicar um negócio pra vocês. Por favor, parem de colocar na mente de vocês, cara, que tal personagem é absurdamente poderoso. Galera, a gente não tem muitas coisas bem adaptadas no CM. A gente sabe muito bem disso, sabe? E eu dou exemplo, por exemplo, do Hulk, cara. Pô, o Hulk do CM é completamente diferente dos quadrinhos. É um Hulk que, cara, não dá nem pra gente considerar que é o Hulk, sabe? O Hulk dos filmes, porra, ele seria humilhado igual ele foi pra Feiticeira Escarlate na primeira aparição que ela teve lá em Era de Ultron, entende? Já nos quadrinhos,
quadrinhos seria isso completamente diferente, o que é muito poderoso nos quadrinhos, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Nos filmes nós temos adaptações e ainda tem muita coisa pra ser adaptada nos filmes ainda. Então, muita gente bota a verdade absoluta de que a Feiticeira Escarlate seria imbatível no CM. Não, galera. Por mais que personagens que são muito poderosos, mas foram nerfados nos filmes, como Thor, Hulk, sabe? Muitos outros personagens que eram pra ser mais poderosos, mas não são, né? Em contrapartida, nós temos a Feiticeira Escarlate, que é muito poderosa no UCM. Isso não tira, cara, o fato de que a Feiticeira Escarlate, ela pode ser derrotada no UCM, galera. Ela pode. Não é uma questão de tipo, pô, a Feiticeira Escarlate, ela fez isso em Doutor Estranho 2, ela fez isso em WandaVision, ela é hiperpoderosa e ninguém venceria a Feiticeira Escarlate. Não, galera. Não. Isso é uma parada, cara, que as pessoas têm que tirar um pouco da mente, sabe? De que ela é invencível, de que ela é imbatível. Não, galera, a gente tá lidando também com o roteiro, entende? Se o roteiro quiser que ela vença, ela vence. Se o roteiro não quiser, ela não vence. Essa é a questão, sabe? Mas como eu falei, em questão de poder, cara, Feiticeira Escarlate, ela é um dos 6 mais poderosos do CM, pelo menos nos filmes, entende? Nos filmes isso realmente é, galera, porque a gente tem muitos personagens nerfados, mas ela pode ser derrotada, sabe? A Feiticeira Escarlate, cara, ela é uma super-heroína muito poderosa. Ela é uma super-heroína comum, tá? Ela é uma super-heroína comum. Ela é uma vingadora. Tudo bem, ela nos quadrinhos ela é uma mutante nível ômega. Nos filmes ela nem é mutante, galera. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A gente tem adaptações, cara. Adaptações. Sabe? Da mesma forma que ela já foi derrotada várias vezes nos quadrinhos, ela também pode ser derrotada várias vezes nos filmes. Sabe? Não é porque ela foi muito poderosa em Doutor Estranho 2, foi muito poderosa em WandaVision, que ela é imbatível e invencível. Não, galera. Não. Nós temos seres mais poderosos que a Feiticeira Escarlate dentro do próprio UCM. Nós temos, galera. Nós temos. Só não foram ainda abordados, sabe? Só não foram ainda bem adaptados, bem desenvolvidos, sabe? Pô, quando a gente tiver um personagem muito poderoso, o próprio Doutor Destino. O Doutor Destino, cara, poderia vencer a Feiticeira Escarlate aí nos filmes. Só que isso é uma discussão que muita gente vai ficar focada por um clubismo. Entende? Mesmo a Feiticeira Escarlate sendo muito poderosa nos filmes, o Doutor Destino poderia vencer ela nos filmes. Poderia. Mesmo a gente ainda não tendo visto como é o Doutor Destino do CM, ele pode vencer a Feiticeira Escarlate nos filmes, entende? Porque isso também acontece nos quadrinhos, entende? Então, essa é a questão. Se a gente vir daqui pra frente um Doutor Destino vencer a Feiticeira Escarlate, muita gente vai ficar, isso é uma mentira, mentira, mentira. Mas não, galera, a Feiticeira Escarlate é uma super-heroína como outro qualquer, basicamente. Ela pode perder uma luta como ela pode ganhar uma luta, entende? Então, isso que eu tô querendo dizer. Muitas pessoas estão endeusando a Feiticeira Escarlate como se ela fosse completamente imbatível, mas isso não é. Mas, na discussão que a gente tá fazendo no vídeo entre a Feiticeira Escarlate do UCM contra o Thor do UCM, ela vence. Isso é um fato, galera, por toda a questão que eu já expliquei no vídeo, sabe? Mas isso não tira o fato de que ela pode ser derrotada. Ela não é invencível, assim como nenhum personagem do UCM. Nenhum personagem é invencível. O próprio Doutor Destino não é invencível. Ninguém é invencível, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Por favor, fandoms da Feiticeira Escarlate e do Thor, não fiquem chateados comigo, cara. Eu só fiz um vídeo para tentar explicar isso para vocês, sobre realmente se ela é o ser mais poderoso da Marvel, do UCM, né? Se ela venceria o Thor. Por favor, não fiquem bravos comigo e nem me xinguem aí, tá? Comenta o que vocês acharam aí do vídeo, o que vocês acharam dessa discussão mesmo. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.